Pronto. Bom, boa noite, vamos começando a gravar então nosso encontro. É, Hoje tem a Josefa, começando hoje, né, Josefa? Bem-vinda. A Natália e a Bruna já estão desde o início, mas a gente podia aproveitar se apresentar de novo, rapidamente, assim, só pra gente se ambientar, né? Vocês já me conhecem, mas eu vou falar assim, só pra gente, pra iniciar. Então, eu sou José Felipe, é, sou facilitador de constelação familiar, atuei como professor Waldorf também e estou aqui muito feliz de estar junto com vocês. Meu filho estuda aqui na escola Waldorf Quintal Aroeira, em Bertioga. E estou aqui para aprender e para facilitar no que for possível também. É isso. É, eu sou a Josefa, é, moro aqui em São Paulo, né? Trabalho na Escola de Resiliência do Horizonte Azul como auxiliar de enfermagem, com criança de jardim até o quinto ano do Fundamental 1. Tá E bom. sou moradora da comunidade Monte Azul. Muito bem-vindo, Josefa. Obrigada. Bom, eu sou a Bruna, sou mãe da Chloe, que tem 5 anos. Eu moro em São Paulo e a Chloe tá numa Waldorf desde os 2 anos de idade. Foi assim que eu me aproximei da antroposofia e venho me aprofundando aos pouquinhos, mas com muita curiosidade. Eu sou a Natália, sou psicóloga, sou mãe da Mariá também. Ela vai iniciar agora, finalmente fiz a matrícula dela em setembro na Escola Waldorf aqui de Bertioga. Então, mais do que nunca, quero entender É, e aprender. que legal. Bem-vinda também na escola, então, Natália. Obrigada, agora vai. Muito bom, agora vai. Ó, antes de começar o nosso encontro, ou já começando o nosso encontro, a gente sempre traz um poema ou uma frase, né, pra gente se conectar. E como é um reinício, assim, não um reinício, né, mas a gente fez um resumo, deu uma pausa e tá, acho que iniciando um ciclo novo aqui, né, do nosso grupo de estudos. Eu vou ler é um parágrafo, mas é um parágrafo não é muito grande, que é desse livro aqui. Não sei se dá para ler direito, mas é para o aprofundamento meditativo na profissão de professor e educador. É um livro especialmente para educadores Waldorf. Teve uma época que quando o professor deixava de ser professor, ele tinha que devolver esse livro para a federação. Hoje em dia está mais tranquilo isso em relação a essas coisas. É, e tinha uma série de burocracia assim para conseguir comprar o livro, sabe? Então é um livro bem profundo e aqui ele tem alguns artigos de pessoas ligadas à antroposofia, do Rudolf Steiner também. E esse artigo aqui, ele é do Thomas Sdrasil. E ele fala um pouco sobre o estudo da antroposofia e da antropologia. E aí ele fala assim, sobre os livros do Steiner, né? E ele fala especialmente desse Teosofia e de um outro chamado Ciência Oculta. E ele fala que todos esses textos só ganham um significado ao serem lidos quando o como e não o que plasma a alma.
Essa já é uma citação do Steiner. Aí ele fala de novo. Devido a isso, esses textos se diferenciam da literatura científica usual. Textos antroposóficos querem estimular na alma os processos de conhecimento e, apesar disso, não importa prioritariamente o seu conteúdo de pensamentos, o que. O como não significa ter entendido o conteúdo de uma só vez. Pelo contrário, ele é um permitir-se adentrar repetida e regularmente, sob a forma dos pensamentos, na construção dos motivos e imagens, na composição do texto. Esses textos não pretendem convencer nem provar nada, mas sim estimular movimentos e exercícios do pensar, e finalmente as vivências. E aí ele termina com uma citação do próprio Steiner. Quem simplesmente o ler da primeira à última página não o terá lido de fato. Suas verdades devem ser vivenciadas. Então é isso, uma boa leitura e estudo pra gente. Bom, eu vou já abrir aqui o texto, compartilhar aqui pra gente começar. Tá tudo bem aí? Vocês estão vendo o texto certinho? Estão me escutando? Sim? Sim. Então, a gente está na página 14, né? A gente leu a introdução. Lemos aqui a natureza do homem. E aí a gente leu os 3 primeiros capítulos, né, dessa natureza do homem, que ele fala a natureza corpórea do homem, a natureza anímica do homem e a natureza espiritual do homem, né, do ser humano. E aqui aí a gente leu uma parte aqui, né? Nós como grupo fomos até uma parte desse capítulo Corpo, Alma e Espírito. Mas eu acho que a gente pode hoje recomeçar daqui mesmo. Que no encontro anterior, junto com a Natália, a gente fez um resumão que foi um pouquinho antes daqui, né, Natália? Mas a gente falou bastante dessa natureza corpórea, anímica e espiritual, né? E a Josefa também escutou um pouco já sobre isso. Eu acho que a gente pode iniciar por aqui. Sim. Quem quer começar a leitura? Antes de começar a leitura, eu vou também relembrar assim, o nosso método, né? Já que eu, até depois dessa leitura, desse breve texto que eu li agora, então tem uma forma especial da gente ler em grupo. Então uma pessoa lê o parágrafo, e aí enquanto a pessoa lê esse parágrafo, a gente se atenta às palavras que estão sendo ditas e com um cuidado para ficar somente nessas palavras que estão sendo ditas. Então é uma atenção especial, né?
que a gente não leve para essa interpretação os nossos julgamentos, somente o que realmente está sendo dito. Então essa é a proposta. E é isso. E esse já é um exercício fenomenológico também, um exercício do pensar também. Bom, então é isso. Quem quer começar? Alguém se habilita? Eu posso começar. Boa. Corpo, alma e espírito. O homem só pode esclarecer-se corretamente acerca de si mesmo quando se dá conta da importância do pensar na natureza humana. O cérebro é um instrumento corpóreo do pensar. Da mesma forma como o homem só pode ver cores com olhos normalmente desenvolvidos, um cérebro adequadamente formado serve-lhe para pensar. Todo o corpo humano está disposto de modo a encontrar seu coroamento nesse órgão do espírito que é o cérebro. Só se pode compreender a estrutura do cérebro humano observando-o com vistas à sua tarefa, que consiste em ser a base corpórea do espírito pensante. Um olhar comparativo sobre o mundo animal demonstra isso. Entre os anfíbios, o cérebro é ainda pequeno diante da medula espinhal. Entre os mamíferos, se torna relativamente maior, e no homem alcança suas máximas dimensões frente ao resto do corpo. Mais uma vez? Pode ser pra gente ir pegando, esquentando, né? Pode ler. O homem só pode esclarecer-se corretamente acerca de si mesmo quando se dá conta da importância do pensar na natureza humana. O cérebro é o instrumento corpóreo do pensar. Da mesma forma como o homem só pode ver cores com olhos normalmente desenvolvidos, um cérebro adequadamente formado serve-lhe para pensar. Todo o corpo humano está disposto de modo a encontrar seu coroamento nesse órgão do espírito que é o cérebro. Só se pode compreender a estrutura do cérebro humano observando-o com vistas à sua tarefa, que consiste em ser a base corpórea do espírito pensante. Um olhar comparativo sobre o mundo animal demonstra isso. Entre os anfíbios, o cérebro é ainda pequeno diante da medula espinhal. Entre os mamíferos, se torna relativamente maior, e no homem alcança suas máximas dimensões frente ao resto do corpo. Eu vou fazer a releitura, não leitura, né, mas o que foi dito aqui. Acho que ele está falando mais uma vez do cérebro, né? Ele da importância do cérebro para o pensar, na verdade, da importância do cérebro e do pensar para a natureza humana. Ele faz essa analogia que eu acho bem interessante, que o cérebro é um instrumento do pensar, da mesma forma como um homem vê cores com olhos desenvolvidos, um cérebro precisa estar desenvolvido também para adequadamente formado para pensar. Ele fala que só se pode compreender a estrutura do cérebro humano observando as vistas da sua tarefa, que é o próprio pensar, a sua tarefa que é o próprio pensar. E aí ele faz essa comparação dos cérebros dos anfíbios, dos mamíferos e do homem, que é diferente nas dimensões. E basicamente é isso, eu acho que. Eu acho que é isso também.
Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Então vamos pro próximo. Alguém quer ler diferente? Outra pessoa? Ou próximo parágrafo? Por mim, pode ser. Posso continuar? Vou continuar então. Tá. Contra tais observações sobre o pensar, aqui apresentadas, reina muito preconceito. Muitas pessoas tendem a subestimar o pensar e enaltecer, acima desta faculdade, a vida íntima dos sentimentos, a sensibilidade. Chegam a dizer que não é pelo árido pensar, mas pelo calor do sentimento, pela força imediata das emoções, que o homem se eleva aos conhecimentos superiores. As pessoas que assim se manifestam temem embotar os sentimentos ao pensar de modo claro. No caso do pensamento cotidiano, que se refere tão somente às coisas de utilidade prática, certamente é isso o que ocorre. Mas no caso dos pensamentos que conduzem a regiões superiores da existência, sucede o contrário. Não há sentimento ou entusiasmo que possa comparar-se em ardor, beleza e elevação àqueles despertados pelos puros e cristalinos pensamentos referentes aos mundos superiores. Os sentimentos mais elevados são justamente não os que se instalam por si, mas os que são conquistados num enérgico labor do pensamento. Ui, vou ler novamente. Contra tais observações sobre o pensar, aqui apresentadas, reina muito preconceito. Muitas pessoas tendem a subestimar o pensar e enaltecer acima desta faculdade a vida íntima dos sentimentos, a sensibilidade. Chegam a dizer que não é pelo árido pensar, mas pelo calor do sentimento, pela força imediata das emoções, que o homem se eleva aos conhecimentos superiores. As pessoas que assim se manifestam temem embotar os sentimentos ao pensar de modo claro. No caso do pensamento cotidiano, que se refere tão somente às coisas de utilidade prática, certamente é isso o que ocorre. Mas no caso dos pensamentos que conduzem a regiões superiores da existência, sucede o contrário. Não há sentimento ou entusiasmo que possa comparar-se em ardor, beleza e elevação àqueles despertados pelos puros e cristalinos pensamentos referentes aos mundos superiores. Os sentimentos mais elevados são, justamente, não os que se instalam por si, mas os que são conquistados num enérgico labor do pensamento. Eu vou começar falando então a primeira parte. Que ele diz que sobre o pensar tem muito preconceito. Porque se subestima o pensar e se diz que o que nos enaltece, as faculdades mais elevadas, na verdade, são os sentimentos e a sensibilidade. E o que nos eleva não é o pensar, mas sim os sentimentos e as emoções. Então ele fala desse preconceito, né, que se tem com o pensar nesse início. Sim.
É, eu não lembro se em algum momento ele já fez ou se ele está introduzindo agora a diferenciação entre pensamento e sentimento. Eu não lembro se ele já fez alguma menção a isso. Ele comentou, o que ele fala ali, né? Então, ele fala da diferença da alma e do espírito, né? Sim, E realmente. Eu eu, eu, não, eu, eu não acho lembro que se ele não. falou que o espírito tem a ver com o pensar, né? Ele não, mas o que ele fala, o que ele tem falado é que o cognitivo e o pensar, esse exercício do pensar é que é um caminho para a elevação espiritual, né? Isso ele tem falado. Isso ele já falou. Sim, sim. Que é o que nos diferencia de outros seres da natureza. É, isso. E além disso, ele falou das observações dos sentidos, dos sentimentos, ele fala como a parte anímica, né? Do mundo anímico, o mundo da alma, que é o que a gente elabora dentro da gente, né? E a outra parte que ele fala de olhar a essência das coisas além de nós mesmos. Uhum. Mas essa relação do pensar e do sentir é a primeira vez, né, que ele está falando. Que eu me lembro também. Não há sentimento ou entusiasmo que possa comparar-se em ardor, beleza e elevação àqueles despertados pelos puros e cristalinos pensamentos referentes aos mundos superiores. É, Eu entendo o que está escrito aqui, e eu acho que está, enfim, não sei se tem muito para a gente destrinchar. É, eu seguiria para ganhar contexto. Faz sentido? podemos seguir. Quer falar, Natália, alguma coisa que você percebeu daqui? Não, fiquei um pouco confusa. É, a gente pode seguir. Mas é isso. É isso. Né? Então ele fala desse preconceito de que a gente acha que na verdade o pensar vai embotar o sentido, os sentimentos, né? Que quando a gente pensa, a gente vai cobrir os sentimentos, né? Uhum. Mas que na verdade o que, segundo o que ele diz aqui, é, é isso que você falou agora. O que você falou aí, Bruno, agora? É que o que nos eleva, né, os pensamentos referentes aos mundos superiores, elevação àqueles despertados pelos puros, o que nos eleva são os pensamentos e não os sentimentos. É, É, e ele fala aqui, Mas, né? mas o que estaria acima, o pensar ou o sentir? então, Então, ele fala, o que eu entendo aqui é que ele está falando que a gente considera, por padrão, pensa-se que o sentir está acima do pensar, que ele é mais elevado do que o pensar. E é que ele está contrapondo isso e falando que não, que, na verdade, o pensar é mais importante para a gente conseguir acessar essa elevação ou esse despertar do mundo, né, desses olhares, desses pensamentos referentes aos mundos superiores, do que o sentir. ele fala, ó lá, vocês conseguem ver aqui o que eu pus de azulzinho Sim. aqui? Ele fala, é isso aí, ele, Nossa. ó, não há sentimento ou entusiasmo que possa comparar-se em ardor, beleza e elevação.
Então não tem sentimento, entusiasmo que possa comparar-se em ardor, beleza e elevação àqueles despertados pelos puros e cristalinos pensamentos referentes aos mundos superiores. Então ele E fala essa dos... última. E aí ele complementa, mas ele é um pouquinho do que ele está dizendo de outra forma, né? Que ele fala, ó, que os sentimentos mais elevados são não os que se instalam por si, né? Ele fala Não os sentimentos automáticos. isso, mas os conquistados pelo pensamento. Essa aqui me pegou, essa aqui me deixou curiosa para sentir isso aqui. É isso. E é isso que ele fala aqui atrás também, né? Ó. Não há sentimento comparado àqueles, que ele quer dizer, os sentimentos despertados pelos puros e cristalinos pensamentos. Então ele está falando de pensamento, de sentimentos despertados pelo pensar, né? Uhum. Mas será que também dá pra gente separar, né? Pensar, sentir? Então, Não, mas veja que aqui ele está falando justamente dos pensamentos despertados pelo pensar. Ele, eu não acho que eles são separados, eu acho que eles são, de fato, um leva ao outro. Mas sem o pensar, os sentimentos, sei lá, não são tão elevados, se é que a gente pode classificar, digamos assim. é isso, muito bom. Muito bom, é isso. Vamos lendo então pra gente ir descobrindo mais coisa. Quer ler, Natália? Quer ler? Posso ler. O corpo humano possui uma estrutura adequada ao pensar. As mesmas substâncias e forças que existem no mundo mineral acham-se estruturadas no corpo humano de modo tão peculiar que, graças à sua combinação, o pensamento pode manifestar-se. Essa construção mineral, que atende à finalidade a que foi destinada, terá neste estudo a designação corpo físico do homem. Segue mais? Acho que nem precisa repetir esse, né? Tá Você pode. bem direto, claro. Tá Você tudo consegue bem? subir só Você consegue só subir um pouco o texto? Que aqui pegou bem Assim? minha barra já. Peraí. Vou continuar aqui, né? Do corpo. Vai para contratar as observações. Não, onde que tá? A estrutura mineral. Aqui, ó. Eu pus em azul aqui, ó. Não tá aparecendo para mim, não. Puxa mais pra cima, deve estar escondido no computador. O Pera José aí. Felipe. Ai, peraí, que eu acho que eu tô com Achou muito aqui? zoom, que essa letrinha fica muito pequena para mim. Ah, sim, Ó. agora sim. A estrutura mineral, ordenada em função do cérebro, em seu ponto central, surge por meio de reprodução e recebe sua forma desenvolvida por meio do crescimento. Reprodução e crescimento, o homem os tem em comum com as plantas e os animais. Pela reprodução e pelo crescimento, o ser vivo se distingue do mineral inanimado. O vivo nasce do vivo, por meio... Aí está a seta em cima do germe. O descendente segue-se ao ascendente na série dos seres vivos. As forças que dão origem a um mineral visam as mesmas matérias que o compõem. Um cristal de rocha forma-se pelas forças inerentes ao silício e ao oxigênio que nele se acham associados. As forças que dão forma a um carvalho devemos buscá-las indiretamente, por intermédio do germe nas plantas maternas e paternas, e a forma do carvalho
conserva-se de ascendente para descendente mediante a reprodução. Existem condições inerentes inatas ao serviço. Essa pode ler de novo. Começa em a estrutura, né? Aqui. A estrutura mineral, ordenada em função do cérebro como seu ponto central, surge por meio de reprodução e recebe sua forma desenvolvida por meio do crescimento. A reprodução e crescimento, o homem os tem em comum com as plantas e os animais. Pela reprodução e pelo crescimento, o ser vivo se distingue do mineral inanimado. O vivo nasce do vivo por meio do germe. O descendente segue-se ao ascendente na série dos seres vivos. As forças que dão origem a um mineral visam as mesmas matérias que o compõem. Um cristal de rocha forma-se pelas forças inerentes ao silício e ao oxigênio que nele se acham associados. As forças que dão forma a um carvalho devemos buscá-las indiretamente por intermédio do germe das plantas maternas e paternas, e a forma do carvalho conserva-se de ascendente para descendente mediante reprodução. Existem condições inerentes inatas ao ser vivo. Bom, ele começa dizendo que essa estrutura é, essa combinação dos minerais que formam o cérebro surge através da reprodução e do crescimento, que é o que nos diferencia dos minerais, e é o que a gente tem em comum com plantas e animais. Vivo nasce do vivo por meio do germe, é o que ele diz. É, E aí aqui eu acho que tá o ponto principal disso tudo. O cristal de rocha forma-se pelas forças inerentes ao silício e ao oxigênio que nele se acham associados. Então, num mineral, é uma força inerente que faz ele virar o que ele é. Mas, quando a gente está falando de um ser vivo, de um ser humano, no caso, você precisa buscar os ascendentes, né, na planta materna e paterna para ter a forma do carvalho pela reprodução. Isso. Então, existem condições inerentes, acho que o inerente se assemelha ao mineral, mas existem condições inatas aos ser vivos, que é aquilo que ele nasce com, né? Então, Sim. É isso. Ele diferencia aqui, né? Um pouco isso. O mineral do ser vivo, né? Tem algo que é só no reino mineral, mas tem algo que é só do ser vivo, que todo ser vivo tem que ter, né? reprodução e crescimento. Eu posso ler então essa daqui agora. Gente, eu tô só com uma. A gente passou sem repetir esse último parágrafo, eu fiquei, acho que um pouco de toque que eu quero pelo menos falar o que quer dizer esse parágrafo. Justo. Porque ele fala assim. Eu vou repetir então rapidinho, a gente já entendeu, mas só pra não pular ele assim. Então, Não desdenhar de algo que parece simples. vamos repetir ele, mesmo que seja tranquilo. Que ele diz assim, então, o corpo humano possui a estrutura adequada ao pensar,
Então, as mesmas substâncias que existem no mundo mineral acham-se no corpo humano, mas de modo tão peculiar e diferente que, graças a essa combinação diferente, o pensamento se manifesta. Então, e é essa estrutura mineral que atende a essa finalidade a que foi destinada, que ele diz aqui, essa combinação toda é onde se manifesta o pensamento. Essa estrutura mineral vai ser chamada-se de corpo físico do homem. Pronto. Agora eu vou voltar lá. Não sei se eu confundi mais, mas é isso, né? Não, confundiu não. Tudo certo. Bom, Felipe, é, isso tem a ver um pouco quando medicam as crianças na antroposofia? Que eu não sei na antroposofia muito como é, mas na homeopatia alguns remédios vêm dessas questões minerais e tem alguma coisa aí, eu não sei Tem muita exatamente, coisa. Tem. mas está ligada. É, com certeza. Mas assim, eu nem vou entrar muito nisso porque eu também eu não entendo muito também. Mas tem coisas que tem a ver com as forças minerais. Alguma força mineral que tem ali a essência dela no remédio, né? Uhum. E E Bom, aí tem só associações, né, com os minerais que são bem é, características, assim, que eu desconheço, isso. mas Tem muita coisa sobre os minerais. Muita coisa legal. Eu dei uma estudada um tempo atrás nos minerais para dar aula de mineralogia, assim, tem coisas muito legais. Um é dia um a gente outro pode mundo, olhar né? para Outra isso. janela. É uma outra janela. É uma outra janela enorme. Bom, aí ele fala assim, né? Foi uma concepção grosseira da natureza aquela que acreditava poderem os animais inferiores, até peixes, formar-se da lama. A forma do ser vivo reproduz-se por hereditariedade. O modo como se desenvolve um ser vivo depende de qual tenha sido seu ente paterno ou materno, ou, em outras palavras, da espécie a que ele pertença. As substâncias que o compõem se alteram continuamente. A espécie continua existindo durante a vida e transmite-se à prole. Com isso, a espécie é o que determina a combinação das substâncias. Essa força geratriz das espécies deve ser denominada força vital. Assim como as forças minerais se manifestam nos cristais, a força vital plasmadora se exprime nas espécies ou formas de vida vegetal e animal. Esse eu vou ler mais uma vez, tá bom? Eu lhe disse, foi uma concepção grosseira da natureza, aquela que acreditava poderem os animais inferiores, até peixes, formar-se da lama. A forma do ser vivo reproduz-se por hereditariedade. O modo como se desenvolve um ser vivo depende de qual tenha sido seu ente paterno ou materno, ou, em outras palavras, da espécie a que ele pertença. As substâncias que o compõem se alteram continuamente. A espécie continua existindo durante a vida e transmite-se à prole. Com isso, a espécie é o que determina a combinação das substâncias. Essa força geratriz das espécies deve ser denominada força vital. Assim como as forças minerais se manifestam nos cristais,
A força vital plasmadora se exprime nas espécies ou formas de vida vegetal e animal. O que ele diz já? Seria um pouco da Diz. eu ia- não, seria um pouco da genética aqui. Ele não usa esse termo, né? Genética. Uhum. Mas aqui ele coloca o modo como se desenvolve um ser vivo depende de qual tenha sido seu ente paterno ou materno. Eu não sei, em outras palavras, da espécie que ele pertence. A gente poderia pensar um pouco nessa carga genética que recebeu né, do pai, da mãe. É, eu acho que é uma forma de pensar. É uma forma de pensar. Assim, eu não vou falar pra você que é isso porque ele não fala, né? Uhum. Sobre É, genética, mas ele fala de hereditariedade, né? Ele fala de hereditariedade bem claramente aqui. Ele fala também, de certa forma, de evolução da espécie, né? Ou das espécies. É, que, cadê? Peraí, tô procurando aqui. É que essa força geratriz das espécies aqui, ou não? Na verdade, antes disso até, né? O próprio começo, eu acho que é isso, né? Do tipo, é uma concepção grosseira falar que os animais inferiores, mesmo que peixes, tenham se formado a partir da lama. Porque sempre é a partir do Isso. paterno e materno. Acho que é isso que ele quer reforçar aqui. Eu também compreendo, talvez, como genética, como, enfim, quando ele fala de hereditariedade, principalmente pensando que ele fala de as substâncias que o compõem se alteram continuamente. A espécie continua existindo durante. A espécie é o que determina a combinação das substâncias. Então, dá para fazer essa associação, não é o que ele diz, mas dá para fazer essa associação. É. É porque depois ele traz esse nome da força vital. Uhum. E aí eu acho que a força vital, eu não sei se a gente pode arriscar chamar de genética ou de DNA, sabe? Não, acho A que não. meu ver, aí a gente entra num papo que eu não sei, eu não tenho muita propriedade, mas a princípio me parece que a genética é algo visível e que a gente poderia relacionar ao mundo mineral. Uhum. Os genes, né, o DNA. Ainda é mineral, né? Eu concordo. Quando a gente fala de força vital, eu acho que ele já está indo para aquilo que não é objetivo, é algo subjetivo. E o DNA, a genética é bem palpável, até onde eu entendo. ele fala de algo que não é mineral. Ele já logo no primeira frase ele já separa bem, né? Uhum. Os animais não podem se formar da lama, né? Então ele já fala. Uma coisa é mineral, lama, pedra, terra, areia. Outra coisa é animal. E no final ele fala de novo, né? É, assim como forças minerais se manifestam nos cristais, a força vital se exprime nas espécies ou formas de vida, né?
Então é isso, eu acho que aqui nesse parágrafo ele dá uma separada, assim, né? No que ele começa a trazer o olhar para essa vida. Somos compostos de minerais, mas a combinação disso tudo nos faz diferentes. E quem combina a gente é a força vital, Uhum. que se exprime nas espécies ou formas de vida. Esse exprime, né? A força vital plasmadora se exprime. São palavras mais. Mas que eu acho que quer dizer isso, né? Que se revelam, talvez. Uhum. Bom, vamos? Sim. Eu sigo? Pode seguir. Acho que sim. As forças minerais são percebidas pelo homem graças aos sentidos corpóreos, e ele só pode perceber o que lhe facultam tais sentidos. Sem olhos, não há percepção óptica. Sem ouvidos, não há percepção acústica. Dos sentidos existentes no homem, os organismos inferiores só possuem uma espécie de tato. Para eles, só existem, similarmente à percepção humana, as forças minerais que se dão a conhecer pelo tato. Conforme o grau de desenvolvimento alcançado pelos sentidos entre os animais superiores, o mundo ambiente, que o homem também percebe, é mais rico e variado para eles. Depende, portanto, dos órgãos de um ser vivo se aquilo que existe no mundo exterior também existe para ele como percepção, como sensação. O que ocorre no ar como determinado movimento torna-se no homem sensação acústica. Vou ler novamente. As forças minerais são percebidas pelo homem graças aos sentidos corpóreos, e ele só pode perceber o que lhe facultam tais sentidos. Sem olhos, não há percepção óptica. Sem ouvidos, não há percepção acústica. Dos sentidos existentes no homem, os organismos inferiores só possuem uma espécie de tato. Para eles, só existem similarmente à percepção humana as forças minerais que se dão a conhecer pelo tato. Conforme o grau de desenvolvimento alcançado pelos sentidos entre os animais superiores, o mundo ambiente, o que o homem também percebe, é mais rico e variado para eles. Depende, portanto, dos órgãos de um ser vivo, se aquilo que existe no mundo exterior também existe para ele como percepção, como sensação. O que ocorre no ar como determinado movimento torna-se no homem sensação acústica. Tá. Quem quer arriscar aí? Bom, Vai. vamos destrinchando. Primeiro ele fala que o homem percebe as forças minerais graças aos sentidos corpóreos. Só dá para perceber aquilo que a gente sente. Acho que é isso que ele quer dizer. Ele só pode perceber o que lhe facultam tais sentidos. A gente só consegue perceber o que a gente sente. Uhum. Sem olhos não há percepção óptica, sem ouvidos não há percepção acústica. Aí ele fala dos sentidos existentes, os organismos inferiores só possuem uma espécie de tato.
E aqui, enfim, eu entendo que os minerais, como eles não têm essa organização corpórea que os humanos têm, ele só cabe a eles aquilo que lhes toca. Mas se eles não têm sensação, ou eles têm sensação, ele tá. Eu acho que aqui ele tá falando do ser humano mesmo. É que esse tato, ele confunde, não sei, ele confunde um pouco, Não, né? não, e principalmente pensando que se na cabeça dele, quando ele fala de sentidos, ele tá falando dos 12 sentidos. Não, ele Ou a tá gente não falando dos precisa. sentidos, tá falando dos sentidos comuns que a gente conhece. Tá. Ele tá falando dos sentidos. Mas o que ele classificaria como organismos inferiores? É. Aqui eu entendo que ele classifica como justamente esses dos sentidos Minerais? comuns. É. O visão, olfato, tato, paladar e o, o acústico, né, que eles dizem aí. São os cinco sentidos. Audição. Audição, isso. Os cinco sentidos. Esses são dos Dos organismos cinco inferiores. sentidos. De todos os sentidos dos homens, os organismos inferiores eu entendo que são os minerais. Isso. Na verdade, os minerais. Plantas também. Ou não? A parte mineral da planta, no Tá. caso. Tudo que é. Organismos inferiores é aquilo. Ah, eu acho que Toda, organismos inferiores é como se a gente fosse dividindo o ser humano. Por isso que é inferior. É, assim como a gente, tipo, a gente chega no mineral, na coisa, na menor partícula que tem é um mineral. Acho que eu entendo que é por isso que ele chama de organismos inferiores. é, são menos elevados. São mais simples. Uhum. Por isso que são inferiores, né? Então o mineral é mais simples. Ele só tem o mineral. Quando já vai para um ser vivo, seja uma planta ou seja um animal, um vegetal, aí já tem algo além do mineral. Tem que é essa força vital que ele fala, né? Então por isso que ele chama de Uhum. mais de inferior, porque é mais simples. Uhum. Então, é isso. É um pouco do que a gente tem falado, eu entendo aqui. Dos sentidos existentes. Nós, os organismos inferiores, só possuem uma espécie de tato, que só existem similarmente à percepção humana as forças minerais que se dão a conhecer pelo tato. É que esse tato, eu entendo que é o que você pode tocar, né? Mas eu acho que ele quer dizer os outros também. Ele fala da acústica, tudo que a gente pode perceber, tocar com os sentidos e órgãos, organismos inferiores. Só existem similarmente à percepção humana as forças minerais que se dão a conhecer pelo tato, por essas próprias formas de percepção. Sim. Agora eu entendi o que ele fala aqui, tipo, conforme o grau de desenvolvimento alcançado pelo sentido, então quanto mais desenvolvido o sentido entre os animais superiores, Mais variadamente. a Isso, percepção do mundo ambiente é mais rica e mais variada. isso. Você vê mais cor, né? Dependendo do animal, eu entendo isso. Mais cor, Uhum, ou mais olfato, cheira melhor. uhum. Percebe o mundo de uma forma mais variada. Ou seja, o mundo não é como ele é. O mundo é como cada um o percebe, É, cada ser. Depende, portanto, dos órgãos de um ser vivo se aquilo que existe no mundo exterior também existe para ele como percepção, como sensação. eu entendo que é isso. Ali ainda fala, depende, portanto, ele fala aqui, né? Depende, portanto, dos órgãos de um ser vivo
se aquilo que existe no mundo exterior também existe para ele como percepção, como sensação. O que ocorre no ar torna-se no homem sensação acústica. Uhum. Depende dos nossos órgãos. Uhum. Para aquilo que existe no exterior, existir para a gente também, como sensação ou percepção. Eu acho que a gente pode ler esse outro parágrafo aqui, ó, que ele fala aqui, ó, as manifestações da força não percebidas. Talvez seja um contraponto assim do que a gente lê, não sei. Talvez melhore um pouco. Posso seguir? Pode. As manifestações da força vital não são percebidas pelo homem mediante os sentidos comuns. Ele vê as cores das plantas, cheira-lhes o perfume. A força vital permanece oculta para esta observação. Todavia, da mesma forma como não cabe ao cego nato o direito de negar a existência das cores, tampouco cabe aos sentidos ordinários negar a força vital. As cores passam a existir para o cego nato assim que ele é operado. Similarmente, passam a existir para o homem, também como percepção, não apenas os indivíduos, mas as espécies de plantas e animais plasmados pela força vital, uma vez descerrado nele o órgão para tal. Vou ler de novo. As manifestações da força vital não são percebidas pelo homem mediante os sentidos comuns. Ele vê as cores das plantas, cheira-lhes o perfume. A força vital permanece oculta para esta observação. Todavia, da mesma forma como não cabe ao cego nato o direito de negar a existência das cores, tampouco cabe aos sentidos ordinários negar a força vital. As cores passam a existir para o cego nato assim que ele é operado. Similarmente, passam a existir para o homem, também como percepção, não apenas os indivíduos, mas as espécies de plantas e animais plasmados pela força vital, uma vez descerrado nele o órgão para tal. Eu acho que é isso que a gente estava falando. Então, antes ele estava falando das forças minerais, que pode ser visto por qualquer um que tem o órgão para ver as forças minerais. E agora ele fala da força vital, que não dá para perceber com esses sentidos comuns ou com os organismos inferiores, né? Faz sentido? Sim, mas e o final? Daí ele dá uma. Aí ele vai um pouco além, né? Similarmente, passam a existir para o homem também como percepção não apenas os indivíduos, mas as espécies de plantas e animais plasmados pela força vital, uma vez encerrado nele o órgão para tal. Isso. Então, o que ele quer dizer é que descerrado, né? Ele usa esse termo Aberto. aberto, o órgão, é possível de ver também essa força vital. E aí a gente não vê só indivíduo, mas espécies. Aí eu já não sei se ele está falando que vê mesmo, né? Uma coisa vital, né? Mas assim, a gente percebe isso, né? Que um indivíduo não é um indivíduo em si, ele faz parte de uma espécie, né? Qualquer indivíduo ali, qualquer
indivíduo dessa espécie tem essas características. A gente percebe, né? Aqui eu vou aceitar. É. Ó, a gente tá acabando aqui, gente, nosso tempo. Estamos 10:10. Vocês querem ir para mais um parágrafo? Esse capítulo é mais longo, a gente vai lendo ele aos poucos. Mas tem uma observação aí no meio do caminho, né? Mas não é o final. Eu achei que era o final do capítulo. É. O próximo é pequeno. A gente vai parar no meio de alguma coisa ou. O próximo é pequeno, mas tem uma anotação enorme aqui, ó. O dezinho, tá vendo? É, então. É assim, a gente pode dar mais um passo, mas a gente corre o risco de precisar ficar mais um bom tempo para entender esse próximo Não, passo, né? Eu então, não sei. então vamos parar. Vamos começar essa parte do próximo. Acho bom a gente ficar com essa do. Não apenas os indivíduos, mas espécies de plantas e animais plasmados pela força vital, uma vez descerrado nele o órgão para tal. É. Ele já começa a entrar em algo aqui que vai além dos nossos sentidos, né? Essa força vital. Seria como pulsão de vida, será? Na psicanálise? Como que é o nome? Pulsão de vida. Pulsão de Eu, vida. eu acho que sim. Eu já não estudei a fundo, mas pelos meus conhecimentos superficiais, eu entendo que sim. Mas aqui, cadê? Me perdi no. As cores passam a existir para o cego nato assim que ele é operado. Similarmente, passam a existir para o homem, também como percepção não apenas dos indivíduos, mas das espécies de plantas e animais plasmados pela força vital. Hum, Eu entendo que isso é que nem tem uma tirinha, né, de um peixe que vira pro outro e fala assim, nossa, você sentiu que a água tá mais quente hoje? Aí ele fala, o que que é água? Eu entendo que a força vital, o que ele tá falando aqui da força vital é meio que isso. É algo que é inerente, tá ali, tá uhum, agindo sobre nós, sobre as coisas, sobre os seres vivos. A gente só uhum. não percebe a existência disso. Não se dá conta da existência disso. Eu acho que, não sei, eu entendo. E qual seria o órgão Aí a desse gente, cerrado? aí a gente tem que ler, mas é um órgão descerrado. É um órgão que percebe Definitivamente isso. não é um órgão físico como a gente conhece. Eu entendo que, tipo, não é do tipo, ai, é o fígado. Não é alguma coisa que tenha, Palpável. que tenha bordas, que nem um órgão de fato. Agora que a gente já decidiu que vai ficar por aqui, a gente pode falar mais à vontade, assim, né? É, Interpretar. interpretar, vamos brincar mais um pouco, assim, né? Eu percebo, assim, que, por exemplo, nesse caso, né? É algo que a gente não precisa, talvez, enxergar, né? Como se fosse uma, sei lá, uma faculdade mágica nossa, né? De enxergar, então, essa coisa, né? Essa força vital. Mas perceber que ela existe.
né? Então, assim, a meu ver, isso já é muito, sabe? Existe algo que organiza os minerais para que eles se comportem de uma certa maneira. E a gente não vê que força é essa. Tem gente que vai chamar de Deus, tem gente que vai chamar de mãe natureza, tem gente que vai chamar de pulsão de vida. Eu, eu vejo meio que dessa forma, assim. É, entende? É diferente do DNA, porque o DNA ele já é um O mineral DNA é o mineral. organizado por essa força vital. Qualquer coisa que a gente possa perceber com os órgãos, mesmo que seja numa máquina ultrassônica de laboratório, microscópica, não sei das quantas, ainda é, né? Ainda é mineral, por menor que seja. Aqui ele fala de algo que já não é mais mineral, que não é possível mais pelos órgãos feitos pelos próprios minerais. Steiner tinha religião? Olha, essa é uma pergunta bem auspiciosa. Eu não sei se eu não posso dizer que ele tinha uma religião. É que é muito. A religião como a gente conhece hoje, né? É uma coisa assim. De fé e acreditar em algo que chegou até nós, né? Acho que isso é uma religião, né? É uma coisa muito dogmática, né? Ele usa, sim, do cristianismo para explicar muitas coisas mais pra frente, assim. Não que ele usa Por para isso que a explicar. pedagogia Waldorf É, ela é, de certa forma, cristã, é, principalmente aqui no Brasil. isso. Tem um estudo do cristianismo. Tem um estudo do cristianismo. Uma Mas eu entendo observação. que ele era, mas eu entendo que ele era meio que um inconformado, assim, com os dogmas vigentes. Tanto que essa filosofia, né, a própria antroposofia, a teosofia, elas não são uma religião, mas elas têm características que geram a discussão. É, eu acho que a religião hoje em dia ela tem um caráter assim de acolher fiéis. E não é o caso aqui, sabe? Ele só traz algo. Ele traz algo pra gente olhar. É muito É, diferente do que de qualquer religião, sabe? Em nenhum momento ele fala acredite nisso. Mas tem uma fé em algo, né? Então, Que não se vamos ler. toca. Acho que a gente tem que ler aqui não, pra mas gente não ir se tem, porque a aprofundando. primeira lá no prefácio ele já estava Sim, falando que você precisa se entregar, digamos assim. sim. Sim, Então, mas é isso, acho sim. que tem fé em algo que não se toca, né? Que assim, que não é palpável, que também é da religião, né? Acreditar em algo que não se vê, né? É, É, mas que ele mas eu não. fala, ele deixa bem claro assim, né, no início também, que para quem alcança essa percepção é tão óbvia quanto o que você a cor que você percebe com a sua visão, com o seu olho. É um despertar, né? Que não volta atrás, né? É. E se fala muito isso na antroposofia, na pedagogia Waldorf, de
eu já ouvi até assim falar, quando você percebe algo diferente no mundo, você abre um novo órgão sensório em você. Uhum. Que Então se bonito fala. isso. É, é isso. Eu senti isso quando eu fiz psicologia. É essa sensação mesmo. Então é um pouco disso que ele traz aqui. De abrir novos órgãos. De sentidos, né? Para outros sentidos, novos sentidos. E aí, Eu pergunto. a- Pode falar. não, aí é que a gente já pode ir viajando mais ainda, né? Assim, vamos com liberdade viajar, mesmo gravando aqui. Vamos lá, já que a gente tá Não, eu aqui, né? gosto de estudar a biografia da pessoa, vou até procurar ler mais sobre a dele, porque está sempre muito ligado ao que a pessoa vai escrever, defender, né? Então, com certeza, tudo isso deve ter a ver com a história de vida, né? Dele, Uhum. desculpa, da religião em si, né? Deve conversar, né? Quem foi ele, o que aconteceu com ele, para chegar a tudo isso, né? Ele tem uma biografia. Ele tem uma biografia. Eu não li ainda a biografia dele, eu quero ler. Diz que é bem interessante. Esqueci o que eu ia falar. Mas tá bom. Acho que é isso. Acho que é isso. E é isso, conforme a gente vai lendo, também a gente vai abrindo novos sentidos, novos órgãos pro mundo também. É, é isso, gente. Eu cada vez que eu leio aqui, eu me vejo uma pessoa diferente no dia seguinte, sabe? Então, pra mim é muito claro isso de é perceptível pra mim, né? Num olhar pra mim mesmo, assim, como faz diferença. Num olhar mais reto, assim, mais parece que eu endireito um pouco a coluna, sabe? Quando eu vou olhar pro mundo Uhum. de novo. É uma observação, eu acho bonito. Pra mim faz muito sentido. Sim, é verdade. Muda muito a nossa forma de enxergar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas, ao mesmo tempo, eu também sinto que é, o quanto é importante essa constância de voltar e de ler e de ampliar mais um pouco e do tempo, é, mas o quanto a gente é condicionado à visão que a gente já tem do mundo, né? Por mais que a gente se abra para um novo, para ela realmente se integrar na gente, ela precisa estar consciente, ela precisa do pensamento constante. Acho que até linka com o que a gente estava falando hoje, assim. É, a gente precisa pensar sobre isso e fazer todas essas reflexões internas e esses vai e vens do que está escrito e do que a gente entende, para poder conseguir enxergar de outra forma. E se a gente não está com um pensamento ativo, é, pelo menos para mim também é muito fácil ver com os olhos antigos, embora um novo olho tenha sido aberto, sabe? Embora uma nova visão tenha se apresentado para mim. Não sei, até fez uma sinapse nova aqui sobre o que a gente leu.
a questão do pensamento ativo e do quanto isso é importante para esse despertar. Mas eu acho que às vezes a gente é tão tomado pela vida, né, cotidiana, e a gente às vezes fica um pouco distante disso, né, na rotina, nas obrigações, enfim. Aí a gente faz essa pausa, vem para esse lugar aqui, esse grupo que o Felipe está nos proporcionando, e aí acho que é o momento da gente poder conectar, né, com esses assuntos, enfim, com pensamentos, mas que nem eu fiquei pensando, né? Aí amanhã já vou, já começa a aceleração do trabalho, fica- parece distante, né? Nossa, eu sinto muita falta disso, sabe, Natália? Desse, dessa parada pra olhar o que, que é isso que a gente tá vivendo aqui, sabe? Uhum. Mas sem paranoia e sem. Eu Uhum. gosto desse negócio do pensar. Contemplação mesmo. É, isso. Mas eu falo por mim. Contemplação da vida. Acho que essa é uma palavra boa, viu, Bruno? É uma parada pra contemplar o que a gente tá fazendo aqui. Eu acho que a maternidade, eu digo por mim, me traz mais para esse lugar, né? De sair um pouco do automático e tentar abrir novos órgãos e pensar, pensar e repensar sobre algumas coisas, né? Tem uma coisa que o Steiner fala, tem um livro que, quem sabe, se tiver coragem, depois a gente pode ler, que chama Filosofia da Liberdade. E ele fala no momento, pelo menos foi o que eu entendo, assim, né? De que o ser humano, ele é como se fosse uma criação do universo para poder contemplar a si mesmo, a sua própria beleza. Porque é o ser humano que dá sentido. É isso. É muito, É, e muito aí a bonito, né? maternidade é um atravessamento, né? Acho que a Uhum. paternidade também, mas né, porque aí você está literalmente contemplando um ser humano desde o momento zero e acompanhar. Para mim, é a coisa mais que explode a minha mente é ver um ser humano se desenvolver. Assistir a minha filha crescer e, e não só minha filha, mas assim, as outras crianças também, sabe? Óbvio que com a minha filha é algo que tá ali na minha cara, nítido, na minha frente. Eu tenho muita, né, muita convivência, muitas oportunidades de assistir isso. Mas faz todo sentido. Acho que por isso que é tão impactante pra gente, porque é quando se escancara a graça da vida, digamos assim, É né? incrível. É. E ele tem, né, depois, nos outros livros de pedagogia, né, ele vai falando sobre cada um desses órgãos, como que eles vão se desenvolvendo durante a vida do ser humano. E é isso que a pedagogia Waldorf faz. É o que cada órgão, em que estágio de crescimento tá cada um dos órgãos nossos agora. Tanto do corpo físico, quanto do corpo anímico, quanto do corpo espiritual. O que, que eles estão precisando? Nossa, é muito bonito. E aí, assim, é um pouco disso, assim, que a gente chega num lugar de
de provar com a própria vida o que ele diz, independente, né, de qualquer outra julgamento ou não, mas tem algo que é assim. Ele fala, esses órgãos estão nesse estágio de desenvolvimento. E nesse estágio de desenvolvimento é importante que se receba esse tipo de olhar para o mundo. Uhum. E aí você vai lá e dá esse olhar para o mundo. E a criança recebe. Ela não... Então, você vê que faz sentido, né? E depois, conforme você vai vivenciando isso, você fala, e é claro que faz sentido. Aí você vê o sentido, né? Então, pra mim, isso faz muito... Teve uma aula no seminário de pedagogia. Eu sou muito ruim pra fazer tricô com as mãos. Até hoje, eu não... Eu ainda sofro aqui. Tem uns tricôs inacabados aqui que eu preciso acabar. Mas eu lembro que eu tava ali tentando entender aonde que a agulha tem que entrar. E aí a professora me mostrava e aí eu tinha que entrar daqui. E aí eu passei um tempo tentando entender. E a professora virou pra mim e falou assim, José, agora não é pra você entender, é só pra você fazer. Faça o movimento. Faça. Fique fazendo o movimento. Uma hora você vai entender o que está acontecendo. Só faça o que eu estou fazendo. E aí é muito legal, porque conforme você vai repetindo o movimento, chega uma hora que você percebe, que fica nítido. O que é que... Aonde que a linha está entrando e aonde que ela está saindo ali. Mas no começo não é para você entender o que está acontecendo com a linha. Só repete. Uma hora... É tipo livro, né? Isso. É isso. Mas muitas Para mim fez muito sentido. metalinguagens. Acredita, confia no que eu tô te falando, em quem já fez muito tricô. E faça o que eu tô te falando. E aí você confia. Entende? É um pouco disso. E uma hora, como que ele fala aqui em um parágrafo, né? Como mágica, você se apercebe daquilo. É isso, uma hora que você tá lá fazendo tricô, de repente você... Uau! É aqui que passa a linha. Você nem tava mais querendo saber aonde que a linha passava, mas de repente você olhou a linha passando e falou, é aqui mesmo. Uau! Ai, agora sim. E aí você E continua. que tem tudo a ver com psicologia também, né? Porque a gente tá ali naquela espiral, voltando para o mesmo problema de um outro lugar, de alguma forma. E várias vezes a gente, né, volta para o mesmo ponto, mas de uma outra pessoa, digamos assim. Isso. Oh, meu Olá! Deus, Ju. Fala, oi, ela estava morrendo de curiosidade. Estava aqui na porta. Olá! Tá, boa noite, pessoal. Boa noite! Chegando. Tá acordada ainda essa menina? Pois é, cadê o pai que ainda não pôs para dormir? Tá ali na porta. Estava tentando, diz ele. Ela vai. Alguém tem que vir chamar, né, a mãe aqui pra ir dormir também, né? Ele é professor, sabia que esse tio é professor, Felipe? É o meu que dá aula pra mim? Não, não vai ser ele que vai falar para você. Vai ser a professora Isabelle, que você vai conhecer ainda. Uau, professora Isabelle. Tá acabando aqui, eu já vou. Eu quero ver tio, tio. Você quer ver o tio? Gente, Boa noite, vamos indo. A Bruna caiu aqui também. a Bruna Nossa. caiu. Caiu, sumiu aqui. Acho que ela mandou até uma mensagem. Não sei, E a mas a gente pode Jandira, acho que terminar. também, né? Cadê E o a pai? Jandira também. É.
Obrigada, viu, Felipe? Qual que você não Obrigado, vamos indo então, né? Boa noite. O próximo encontro Obrigado. vai ser quinzenal? Vamos. Vamos fazer quinzenal ainda? Daí a gente vamos indo devagar. Se a gente sentir que dá pra fazer semanal, a gente conversa. Combinado. Então tá bom. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigado, boa noite. Caramba, parei de gravar.